Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do ITC News em Debate. Eu sou Priscila Silva dos Santos, consultora da área de tributos federais. Eu sou José Ariel, também consultor da área de tributos federais, e hoje nós vamos debater sobre a transação relativa ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. No dia 4 de maio de 2021, foi publicada a Lei 14.148, que institui o Programa de Recuperação Emergencial do Setor de Eventos. Esse programa, ele traz, uma das hipóteses, é uma nova modalidade de transação de débitos tributários ou não tributários, tanto na Receita quanto na PGFN, para tentar reduzir os impactos aí, de diminuição, de redução de receita das empresas desse setor, em virtude dos efeitos aí dos impactos da pandemia do Covid-19. Sim, dentro desse contexto, Priscila, a PGFN publicou a portaria número 7.917 no dia 5 de julho agora, na segunda-feira passada, estabelecendo as regras, então, e as condições, todos os requisitos, para que as pessoas jurídicas possam, então, fazer a transação tributária, do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, o PERSE. Assim, Priscila, conta pra gente, quais são os requisitos, quais são as pessoas jurídicas que podem aderir a essa transação tributária. Então, José, vão poder fazer essa adesão a essa nova modalidade de transação aí prevista no PERSE, aquelas empresas do setor de evento cujo CNAE esteja relacionado na portaria ME 7.163 de 2021. Nessa portaria tem uma lista, uma relação de CNAEs relacionadas a esse setor, e além do CNAE estar previsto nessa portaria 7163, ainda essa empresa ela tem que ter sido constituída, ou seja, ela tem que estar inscrita no CNPJ no mínimo até a data da publicação da Lei 11.148 de 2021. Então, até o dia 4/5, a empresa já tem que estar inscrita no CNPJ. Então, é para empresas constituídas até essa data. Como exemplos, a título de ilustração dessas atividades, a gente pode citar hotéis, buffets, filmagens de evento, campings. A portaria ela tem uma lista bastante ampla dessas atividades previstas. Outro ponto que a gente precisa mencionar é que existe também a questão de quais débitos eu posso fazer essa transação. Então, como a portaria é da PGFN, são débitos inscritos em dívida ativa até o dia 5 de novembro de 2021, inscritos em dívida ativa, e pode ser débitos tributários ou não, débitos que já tenham sido parcelados, objetos de parcelamento já rescindidos ou que ainda esteja em fase de execução fiscal, enfim. Certo, Priscila. Então, dentro desse contexto, a PGFN vai analisar a situação econômica do contribuinte, bem como a sua capacidade de pagamento. A situação econômica, ela leva em consideração a redução em qualquer percentual da receita bruta de 2020 comparado com a receita bruta de 2019. E a capacidade de pagamento do contribuinte é feita uma estimativa para verificar se esse contribuinte tem condições de quitar os seus débitos dentro de 5 anos, sem descontos de juros e multas. É importante analisar também que para essa análise, para que a PGFN faça essa análise, o contribuinte precisa prestar as informações lá no site do Regularize. Então o contribuinte vai colocar as informações relativas à empresa, relativa aos sócios, número de funcionários, valor de receita bruta. Então, com essas informações, a PGFN consegue fazer essas avaliações da situação econômica e da capacidade de pagamento, levando sempre em consideração os impactos causados, então, pela pandemia. Mas, Priscila, conta pra gente o que mais interessa, o que as pessoas mais perguntam, mais nos questionam na consultoria. Vai ter algum desconto de juro e multa? Como que funciona? Quais são as condições
para a realização dessa transação, né? Então, José, antes de responder a tua pergunta, eu vou só voltar um pouquinho nessas informações ali que a PGFN vai analisar. Por quê? Porque além de todas essas informações que o José mencionou através dessa prestação ali de informações que o sujeito passivo ali que estiver querendo negociar essa dívida, né, nessa modalidade de transação, ele vai fazer através dessa declaração ali no Regularize, a PGFN também vai poder pegar informações através das obrigações acessórias enviadas por esse contribuinte, como FD Contribuições, ICF, para quem é Simples Nacional, PG das D, DFIS. Então ela vai complementar, ela pode complementar essas informações através dessas obrigações acessórias. E respondendo ao teu questionamento, José, tem redução sim, né? Sempre é bom negociar a dívida com redução, principalmente nesse momento, né, da economia. Então, sim, tem redução de até 70% dos juros, multas e os encargos legais ali, né, devidos para a PGFN. Só que essa redução ela tem um teto, ela tem um limitador de até 70% do valor da dívida consolidada. Sim, e Priscila, e o saldo remanescente daí? Bom, após essas reduções, o saldo remanescente eles vão ser parcelados em até 145 parcelas. E aí essas parcelas elas vão ser calculadas da seguinte forma. Da primeira parcela até a 12ª é de 0,3% do valor da dívida consolidada, da dívida inscrita, né, ali na PGFN consolidada nessa transação. Da 13ª à 24ª é de 0,4%. Da 24ª até a 36ª parcela é de 0,5% do valor do débito consolidado. E da 37ª parcela em diante, aí é a divisão, né, entre o saldo remanescente ali e o número ali de parcelas restante até fechar os 145. Muito bom, Priscila. Os descontos, né, eles incidirão sobre o valor total consolidado, né, das inscrições, e serão também observados aí a capacidade de pagamento do contribuinte, né? É importante dizer também que o valor da parcela mínima para ME ou EPP vai ser de R$100, né, o valor da parcela mínima, e de R$500 para as demais pessoas jurídicas. É importante observar também, Priscila, que os débitos previdenciários eles poderão ser parcelados em até 60 vezes, né, observando o limite constitucional. Priscila, você pode dizer para nós como que funciona, como se dá a forma de adesão desse parcelamento? Claro, José. Então, existem previstas duas formas de adesão a essa transação. A de adesão, né, de proposta feita pela PGFN, que é essa modalidade já prevista aqui que a gente está conversando agora. Isso é feito pelo Regularize. Então, tu vai entrar lá no site da PGFN, vai entrar ali no Regularize, negociação de dívidas, e o Regularize ele vai te direcionar para o CISPAR. Lá no CISPAR você vai ter os campinhos lá para você selecionar ali a modalidade de transação e fazer também, inclusive, a prestação das informações ali que a gente mencionou anteriormente. Outra modalidade, né, de negociar, né, ainda prevista, é a de proposta individual feita pelo contribuinte, que também é feita através do Regularize, onde o contribuinte faz uma proposta, né, de negociação dessa dívida para a PGFN, mas isso é permitido para aquele contribuinte, para aquele sujeito passivo que tenha um débito superior a 5 milhões. Então, José me diz o seguinte, a gente já resumindo o que a gente já falou, a gente já disse o que é o PERSE, a modalidade de transação, quem pode aderir, quais as reduções, mas até quando eu posso fazer essa adesão, né? A partir de quando e até quando eu consigo já negociar essas dívidas com a PGFN? Certo, Priscila. Então, é importante observar, né, que os contribuintes eles terão um prazo agora para fazer a adesão dessa modalidade de transação, né? E o prazo ele se inicia no dia 12/7/2021 e vai até o dia 26/11/2021, né? É importante também a gente trazer aqui alguns requisitos que o contribuinte precisa observar para não ter a transação rescindida. Você poderia colocar para nós, Priscila, quais são esses requisitos?
Claro, José. O que acontece? Feita a adesão, me enquadrei lá nos pré-requisitos para fazer nessa negociação, para eu me manter nessa adesão, nessa negociação e manter, inclusive, os benefícios, as reduções que eu obtive nessa transação, eu preciso observar algumas coisas ao longo dessa modalidade. Então, o que vai acontecer? Vai causar a rescisão da minha transação, tá? Se eu deixar de pagar 3 parcelas dessa negociação, consecutivas ou alternadas, então 3 parcelas em aberto ali, já pode ocasionar a minha rescisão. Pode ocasionar também a minha rescisão dessa transação se a PGFN identificar que eu fiz um esvaziamento patrimonial para simular ali que eu não tenho condições de pagar, ou seja, eu, enfim, passei, né, os meus bens, esvaziei meu patrimônio, né, simplesmente para simular ali uma situação de não ter ali bens, né, que comportaria ali o pagamento da dívida em caso de necessidade. Outra situação é o caso de falência, né, da pessoa jurídica ali que fez essa negociação, ou liquidação, né, liquidação voluntária, ou seja, se a empresa baixar ali, né, ela for extinta, também causa essa extinção do parcelamento, ela também rescinde. E também causa, né, essa rescisão, né, o fato da pessoa jurídica ali, ou, né, o devedor, ele não observar as demais regras, né, previstas ali na portaria 7.917. O que vai acontecer? Acontecendo uma dessas situações, a PGFN ela vai comunicar o contribuinte dizendo, identificamos tal irregularidade. Com isso, o contribuinte ele vai ter 30 dias para regularizar a sua situação ou, né, se ele não concordar com aquela notificação, ele tem 30 dias ali para impugnar essa notificação. Passado isso, não houve impugnação ou ele não regularizou a pendência identificada, aí será rescindido o parcelamento. Só que com essa rescisão desse parcelamento, o contribuinte acaba perdendo ali a redução que ele teve, né? Então todos os benefícios ali de reduções ele perde, então a dívida ela é reestabelecida, as multas e juros são restabelecidos, né, integralmente, ele perde as reduções, só que, claro que os valores que ele já pagou são diminuídos desse saldo, então ele vai ficar só com o saldo restante ali, restabelecido as multas e juros. E ele volta a poder ser cobrado pela PGFN através de todos ali os passos de cobrança da PGFN, né? Certo, Priscila. É muito importante, então, o contribuinte observar esses requisitos para não ter a transação rescindida, né? Exatamente, José. Sempre é bom observar esses prazos para não correr esse risco. E chegamos ao final de mais uma edição do ITC News em Debate. Então, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, pode deixar os comentários aqui embaixo que nós vamos responder. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima.